sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Notive Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá a todos os nossos amigos e irmãos que estão sempre conectados aqui na ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Como estão, meus queridos? Tudo bem? Tudo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo? Aqui conosco tudo tranquilo, seguindo em frente, sempre atendendo ao chamado do nosso Senhor e de pregar o Evangelho a todas as nações. E como nós ficamos felizes em saber que a palavra do nosso Deus está ecoando realmente em todas as nações. Hoje nós vamos mergulhar na incrível história de José, a incrível jornada de José. Um homem que viveu altos e baixos na sua vida, traições, triunfos, e que nos mostra que Deus realmente é capaz de transformar todo o mal, tudo que o mundo possa querer vir sobre nós para nos destruir, em bem, em algo bom nas nossas vidas, em vitória para os nossos dias. Esse é o programa Tempo de Preparação. E veja como é importante nós analisarmos exatamente essa trajetória na vida de José, porque realmente ele nos apresenta um exemplo muito importante de como tudo começa, muitas vezes, nas nossas vidas, e parece que estamos condenados a uma derrota, a um fracasso. Mas, na verdade, quando somos fiéis, quando somos obedientes a Deus, Ele transforma tudo que possa o mundo buscar nos atingir negativamente em algo positivo e um resultado de êxito e vitória nas nossas vidas. Os nossos irmãos têm acesso a ONTV através do endereço da nossa plataforma que está na tela, acessando www.ontv.com.br
ontv24horas.com.br. Então, os nossos irmãos estão sempre conectados conosco, seja através da sua TV Smart, através do seu celular, tablet, computador, enfim, independentemente do dispositivo que os nossos irmãos tenham acesso à internet, nós falamos do Brasil para o mundo, por isso essa conexão para a glória do nosso Deus que nos une e nos mantém em comunhão como irmãos e com Ele. Como isso é realmente uma bênção, meus irmãos, nas nossas vidas. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 50, no verso 20, já começa falando algo que realmente nós vamos observar nessa jornada, nessa incrível jornada na vida de José, que diz o seguinte: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Nós vemos isso, meus irmãos, independentemente do viés que podemos direcionar as nossas vidas, seja no âmbito familiar, seja na esfera profissional, na nossa vida afetiva, sempre nós observamos que existem pessoas que buscam muitas vezes nos causar o mal. E assim, nesse intento, nessa intenção, buscam nos destruir, nos atingir, tocar as nossas vidas negativamente. Mas veja que se nós estamos devidamente abaixo dessa proteção do nosso Deus, Ele transforma qualquer intenção do mal que possa vir contra nós em bem para os nossos dias. E nós confiamos nisso, é nisso que nós cremos, em Deus e na palavra do Senhor. Então, de forma muito singela, José era um dos filhos de Jacó, era o favorito, o filho da sua velhice, como se diz. E em determinado tempo ele ganha então uma túnica especial. Isso era um ato realmente, um gesto de um grande amor, de um diferenciado amor entre os demais filhos. José tem sonhos proféticos relacionados ao que nós vamos ver hoje, em que ele vê feixes se curvando, sol, lua, estrelas, e tudo isso que envolve a juventude dele acaba levando os irmãos a desenvolver um ódio realmente gigantesco contra este irmão e planos para sua destruição, até que ele é vendido para o Egito. Resumidamente, podemos dizer que é isso que acontece no âmbito familiar envolvendo a vida de José. Um pai que o amava tanto, não é mesmo? E os irmãos então começam a desenvolver esses sentimentos, essa inveja em relação a esse filho. E Deus dá sonhos, dá visões a esse jovem, mas veja que na vida dele, no decorrer dessa trajetória, muitas vezes o processo até a vitória, até o cumprimento, não é algo fácil. E isso nós veremos também no dia de hoje. O favor de Deus atrai a inveja, mas também revela o destino. Então, esse jovem tem uma vida comum em que os irmãos começam a observar o tratamento diferenciado desse pai. Ele era um bom filho. Então, Jacó lhe dá como um presente essa túnica, né? Diferenciada, enfim, algo especial, um presente. E no trabalho diário, José começa a comentar com os seus irmãos, na sua inocência,
as visões e os sonhos que ele estava tendo relacionado ao seu futuro, o que poderia acontecer. E os irmãos então realmente ficam irados em relação a todas essas coisas. Veja que nós podemos trazer tudo isso para os nossos dias e para a nossa vida. Nós descobrimos quem são os nossos verdadeiros amigos, as pessoas que nos amam de verdade, quando você comenta, quando você conta algo muito bacana que está acontecendo na sua vida. Então você observa o semblante dessa pessoa. Se ela sorri com a mesma intensidade que você, se ela se alegra, se ela realmente fica feliz pela sua vitória, pelas suas conquistas ou pelos seus planos. Quando você compartilha com familiares, com amigos, com pessoas que você acredita que lhe querem bem. É exatamente analisando estes sinais que nós observamos dessa reação que nós vemos. Que nós observamos quando, por exemplo, algo acontece de extraordinário nas nossas vidas, ou esforço de muito trabalho, e nós, por exemplo, adquirimos algo bacana, trocamos de veículo por algo que era tão sonhado, ou compramos algum imóvel, ou realizamos algum sonho profissional, alguma promoção, algum concurso, algo que vem através do nosso esforço, reconhecimento, pelo tempo, pela dedicação, que a gente realmente se empenha para estas realizações, e muitas vezes as pessoas elas desconsideram essa caminhada e param para observar apenas o resultado. E nós notamos, né, no semblante destas pessoas realmente a inveja, aquela ira, aquela energia, inclusive, que nós sentimos das pessoas, como se a gente realmente não fosse digno das conquistas ou de onde nós chegamos através do nosso trabalho, da nossa dedicação, através dos valores, princípios que nós vamos respeitando nessa caminhada, através da nossa confiança em Deus, através da nossa obediência, do nosso combinado com Deus durante todo esse trajeto, o que nós vamos combinando com Deus, o que nós vamos entregando a nossa vida ao Senhor, vamos criando esse relacionamento com o Pai, dividindo com Ele os nossos sonhos, construindo juntos essa caminhada. Então, sendo da vontade de Deus, isso se realiza, Deus nos orienta e nós obedecemos e conquistamos muitas vezes coisas que seriam inimagináveis de obtermos êxito apenas pelo nosso esforço humano, não é mesmo? Mas que tudo isso realmente acontece nas nossas vidas. Deus nos honra, é como se fosse Deus nos honrando, não porque nós merecemos isso, mas pela graça de Deus, pela nossa comunhão com Deus, porque nós seguimos o que Deus nos orienta para que façamos, porque nós não murmuramos, porque nos esforçamos nessa caminhada e aceitamos que a vontade de Deus seja assim realizada nas nossas vidas. Quantas vezes aquele que é cristão, obediente, resiliente ao nosso Senhor, que tem esse amor pelo Pai, renuncia tantas coisas relacionadas ao mundo, não como um sacrifício, mas com alegria, para que a vontade de Deus realmente seja feita na nossa vida e que nós possamos cumprir aquilo que nós sabemos que Deus espera da gente. E nesse processo, muitas vezes nós vamos passando por tribulações, por dificuldades. Para alguns esse processo é um tanto doloroso, difícil, árduo. Mas as pessoas normalmente não enxergam isso. Alguns chamam isso, inclusive, de sorte,
Nossa, como aquela pessoa tem sorte, não é mesmo? Mas não sabem as pedras de tropeço que muitas vezes nós vamos desviando pelo caminho sob a orientação de Deus, renúncias, que para muitos pode parecer até loucura, mas que nada mais é do que o cristão realmente obedecendo e fazendo a vontade do nosso Deus. Então José, ele era um bom filho. Então esse pai tinha um amor gigantesco, via nele inocência, bondade, amor verdadeiro e acaba desenvolvendo realmente um sentimento diferenciado por esse filho. E isso, além de despertar o ódio e a inveja dos outros irmãos em relação a, a José, também buscavam, de certa forma, até uma forma de punição em relação ao pai, frente ao fato de planejarem, né, exterminar com a presença daquele filho, do amor, dos dias bons que passavam juntos, de toda a cumplicidade que tinham. E então José é vendido, é levado, e de repente passam alguns compradores de escravos e ele é vendido para o Egito. E chegando lá, ele acaba sendo comprado por Potifar. E no decorrer dessa história, quando ele já estava lá, mesmo diante de todo o sofrimento que passou, ele nunca deixou de adorar a Deus. Veja que ele sai de uma realidade em que ele tinha Deus, o seu único Deus, para uma realidade no Egito que vivia tradições pagãs, culturas, né, diferenciadas. E Deus abençoava, meus irmãos, tudo que José realmente colocava a mão, em tudo que ele fazia, porque ele era um jovem realmente que estava passando por todo esse sofrimento, traição, sendo afastado do seu pai, mas ele acreditava, ele tinha fé, sempre, ele nunca desistiu, ele nunca negou a Deus. E em todas as circunstâncias que ele foi colocado, dolorosas, difíceis, em tudo ele fazia o seu melhor. Ele fazia com que aquela circunstância de algo realmente ruim pudesse ser algo que se tornasse positivo. E isso começou a chamar muito a atenção das pessoas ao seu redor, não é mesmo? Aquela pessoa que ela é eficiente, que ela respeita, que ela tem bom senso, porque os valores de José em meio ao Egito, que tinham outros costumes, uma vida muito diferente, realmente chamava atenção. Uma atenção que foi inclusive da esposa de Potifar, que busca realmente ter um relacionamento, algo com o seu escravo. E ele então, respeitando a Deus, aos seus valores, a tudo que ele acreditava, ele se recusou. E falsamente foi acusado pela esposa, então, de Potifar, e em decorrência disso, ele acabou sendo levado ao cárcere, foi preso injustamente, de novo, mais uma vez, nesse processo, nesse calvário de tantas coisas que foram acontecendo. Então nós observamos aí, até essa parte da história, que a integridade, meus irmãos, o fato de nós sermos corretos, o fato de nós agirmos de acordo com valores, de nós respeitarmos e colocarmos em prática tudo que Deus nos orienta que nós façamos, isso não evita a ingratidão, a injustiça e o sofrimento que muitas vezes nós passamos
inclusive por termos uma postura, uma conduta diferenciada de muita gente. Mas nós observamos que, mesmo que o mundo venha a nos tratar dessa maneira, injusta, ingrata, falsas acusações, condenações, tudo que esse jovem passa na sua vida, e ele mesmo assim persiste. O segredo é resistir. Resistir às tentativas do diabo, do mal nas nossas vidas. Pagar o preço. Como ser humano, independentemente de qualquer coisa. Nós aqui pagamos, muitas vezes, um preço gigantesco pelas escolhas de nós queremos ser o que somos, não é mesmo? Mas isso diante de Deus tem um valor não quantitativo, não é mesmo? Mas Deus realmente nos honra no momento certo e Ele vai direcionando, conduzindo os nossos caminhos de uma forma que todo o mal que buscam fazer contra nós é como se fossem pedras jogadas, naquele ditado bem clichê, né? Vão jogando pedras, 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 até que você vai construindo, né? Ou uma escada para o seu sucesso. Alguns dizem, vou construir o meu castelo, dando um sentido de vitória, de tantas pedras, de tantas coisas difíceis, de tantos percalços, de tantas coisas que nós muitas vezes passamos e no momento não compreendemos. Mas Deus, a certeza que nós temos e nos faz resistir e persistir, estarmos aqui, é realmente na certeza de que mesmo nas prisões, mesmo quando nós nos sentimos prisioneiros de um sistema, de algo injusto, que nós observamos a ingratidão, a traição nas nossas vidas, nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, principalmente em um mundo tão corrompido, meus irmãos. Basta que você tire alguns instantes, alguns minutos do seu dia para se atualizar do que vem acontecendo, não é mesmo, no Brasil, no mundo, para que nós possamos observar realmente o rumo que as coisas estão tomando. E é necessário que todas estas coisas aconteçam. Não é verdade? Muitas vezes as pessoas... um exemplo que me veio agora, né? Que foi o fato de Judas ter entregue Jesus, não é mesmo? Para a sua condenação e morte de cruz. Mas veja que era necessário que isso acontecesse. Ele foi escolhido para que isso acontecesse. O que muitos chamam, não é mesmo, de traição, veja que Jesus já sabia o que iria se suceder, tanto que em determinado momento ele diz: o que tem que ser feito, vai e faça, já estou pronto. Era necessário que essas coisas acontecessem. Era necessário que um dos seus apóstolos tivesse essa missão, que foi a mais difícil, que foi a de entregar nosso Senhor Jesus Cristo para a sua morte de cruz. Dentro desse complexo plano de salvação das nossas vidas. Até eu estava lendo esses dias que o nome Judas significa louvor. E depois que a gente começa a compreender e ter mais discernimento, estudar as Escrituras, observamos que é como se ele tivesse traído, inclusive, o próprio significado do seu nome.
Tanto que nós não vemos, né, pais que venham a colocar o nome Judas em seus filhos. Porque quando nós ouvimos falar este nome, já relacionamos diretamente à traição. Mas que era algo em que aquele ser humano foi escolhido para que cumprisse essa missão. Cada um dos apóstolos foram escolhidos para algo dentro do trabalho missionário do nosso Senhor Jesus Cristo. E Judas, eu creio que foi um dos que teve uma das missões a mais difícil. Tanto que nós observamos, eu estava lendo um dia desses, em que Cristo, quando conversa com Judas, Judas se apresenta para fazer parte, não é mesmo, quando ouve o nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, e Cristo olha para ele e diz: você está pronto para tomar decisões difíceis? Então veja que Deus, ele realmente tem um plano determinado para as nossas vidas. E no caso da vida de José, parecia que quanto mais José era um ser humano bom, respeitoso, eficiente em relação às circunstâncias de humilhação, de cárcere, como escravo, mais ele sofria. No que se refere a nós, como se estivéssemos vendo com olhos humanos aquela situação. Mas José tinha uma comunhão muito grande com Deus. Então, ele estava preso numa condição de prisioneiro, mas livre, com esperança em meio daquele cativeiro através de Deus. E Deus nunca o abandonou. Deus estava realmente analisando todas as circunstâncias e preparando a vitória proporcional, merecida, àquele jovem que estava honrando a ele. Não é mesmo? E quando José estava preso, ele acabou interpretando o sonho de 2 detentos prisioneiros que estavam com ele. E um deles vem a falecer e o outro é restaurado. Esse que é restaurado, ele se esquece de José, não é mesmo? Ele retoma o seu posto que antes tinha, o outro não obtém êxito, não é mesmo? E ele, na sua função, junto ao faraó, esquece daquilo que aconteceu, que José havia revelado, interpretado o sonho que eles haviam tido. Eles tiveram aquele sonho e José disse: não vai acontecer isso com você, e você voltará ao posto que ocupava realmente na sua condição anterior. E quando este outro homem volta ao seu posto, ele esquece de José. Fala-se em 2 anos, não é mesmo? Que José ficou ali no cárcere, esquecido, abandonado naquela circunstância, inclusive por aquela pessoa que ele ajudou. Mas ele estava esquecido pelas pessoas em relação ao que ele havia interpretado, ao que auxiliou a verdade, enfim. Mas jamais, nunca foi esquecido por Deus. Então, veja que o dom de Deus em nós se manifesta mesmo nos tempos difíceis. Deus deu aquele dom a José para que ele revelasse o sonho dos prisioneiros e ficou.
esse fato como se suspenso no tempo por aproximadamente 2 anos, meus irmãos, preso. Então veja assim, ó, Deus estava trabalhando passo a passo para o resultado final de vitória na vida de José. Porque José teve esse dom de revelar, não é mesmo? Um sonho de um prisioneiro que estava com ele, que seria colocado novamente no seu posto de copeiro, né, do faraó. Por que Deus deu esse dom a José naquele momento? Então veja que nós muitas vezes, no decorrer dessa caminhada difícil, desafiadora que nós vamos passando, nós vamos muitas vezes sendo abençoados por Deus com dons ou possibilidades que vocês possam chamar como queiram, de auxiliar pessoas, ou realmente verdadeiros dons espirituais no decorrer do nosso caminho, e é Deus trabalhando no invisível, não é mesmo? Porque Ele tem um propósito para as nossas vidas e o plano de Deus para nós é muito maior do que a gente possa imaginar. Para José, ele apenas tinha, de uma forma inexplicável, desvendado, interpretado um sonho de alguém que estava ali com ele na prisão. Essa pessoa realmente aconteceu, o fato que ele havia previsto, e ele foi esquecido. E continuou ali naquela vida, não é mesmo? E chegado um determinado momento, a gente se pergunta, mas por que isso aconteceu, não é mesmo? Qual o sentido disso? Tinha uma razão. Nada nesse mundo acontece ao acaso. Em tudo há uma razão divina das coisas que acontecem nas nossas vidas. Então, chegou o momento em que o faraó tem um sonho muito instigante, perturbador. Ele fica realmente muito deveras perturbado em relação ao sonho que teve. Fica desesperado, chama as pessoas que ele acreditava que seriam capazes, né, adivinhadores, essas pessoas assim lá da cultura da época, pagã inclusive, e ninguém conseguia chegar à interpretação do sonho do faraó. Então chegou o momento em que Deus se utiliza daquele jovem que teve a sua vida restaurada através também de um sonho, enquanto estava preso com José, que naquele momento ele se lembra que há aproximadamente 2 anos alguém que estava com ele, que se chamava José, havia interpretado que um colega, né, ali do cárcere haveria de perder a sua vida e ele retornaria ao posto de copeiro. E ele então faz com que essa informação chegue ao faraó e que ele conhecia alguém que interpretou o sonho, contou, enfim. E chega a hora, meus irmãos, em que Deus coloca e que nós podemos chamar muitas vezes de guinada nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos remando e parece que contra a maré. E nós pensamos em procurar atalhos e nós pensamos em agir de outra maneira, mas Deus diz, esse é o caminho, nós estamos ali naquela luta, naquela batalha, naquela persistência, para cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. E foi o que José fez desde o dia em que foi traído pelos seus irmãos, afastado do seu pai, que
é uma história muito interessante. Está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. Vocês têm acesso a essa história, como tudo realmente acontece. Mas é chegado o dia em que então José é lembrado, não é mesmo? E levado até o faraó. José então é colocado frente a frente com o homem mais poderoso do Egito, e José interpreta, graças ao dom que Deus lhe deu, pela sua graça e misericórdia, e José então consegue interpretar o sonho que o faraó havia tido, estava realmente muito perturbado, que resumidamente seria o seguinte, que eles teriam no Egito 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de fome. E então, como em tudo que José colocava a sua presença na realização das coisas que fazia, era sempre com bom êxito, ele era uma pessoa bem vista em relação a todos, embora ele estivesse preso, onde ele estava todos gostavam dele, embora tudo que tenha acontecido, por onde ele passou, ele foi deixando sempre um rastro de dignidade, de amor, de respeito. E de repente, então, o faraó compreende a interpretação do seu sonho, fica grato em relação a José, e ele então chega o momento de ser honrado, porque ele tem um plano, inclusive ele leva não apenas a interpretação do sonho do faraó, mas também do plano para que o povo ficasse realmente resguardado em relação às consequências do que viria a acontecer. Então, nós observamos Deus agindo desde o momento da ingratidão, da traição, do afastamento daquele filho do pai, dos irmãos, tudo que se sucede, até o momento em que José tem esse dom de interpretar aquele sonho na prisão, então é lembrado por aquele que foi salvo e virou copeiro do faraó, que então quando o faraó tem esse sonho, não é mesmo? Como uma visão, um sonho do que aconteceria no seu reinado, ele é lembrado. E ele é colocado num posto, inclusive, para resolver a situação. E assim é determinado que ele fosse, então, governador do Egito. Como se a segunda pessoa mais importante do Egito. E como em tudo que ele sempre se propôs a fazer, obedecendo a Deus e agindo com um bom coração, ele durante 7 anos de fartura, ele foi realmente traçando aquele plano, né, de guardar os mantimentos, conservar, e tudo deu certo. Até que, passados os 7 anos, muitas coisas vieram a se suceder e realmente veio a fome. A fome se alastrou de uma maneira e o faraó conseguiu enxergar em José que realmente com ele estava a verdade. De tudo que ele havia dito, tudo acontecera de fato. Então veja que muitas vezes, meus irmãos, a tua luta pode estar sendo tamanha, mas em tudo Deus tem um propósito, e em um só dia, depois de tanto tempo de resiliência, de persistência, de fé, de desafio, de luta, batalhas extraordinárias, e você ali firme, adorando a Deus, cumprindo o que a palavra nos orienta para as nossas vidas, em comunhão com o Espírito Santo do nosso Deus, vai chegar o dia. Porque para Deus
Basta um dia, um minuto, um segundo, um milésimo de segundo, para que a sua história realmente você possa ser testemunho de uma mudança extraordinária e muito mais do que você havia pensado se tornar ou ser ou ter na sua vida, ele é alcançado, porque realmente Deus foi te capacitando, te habilitando para receber tudo isso. Você foi sendo provado pelo fogo, como dizem alguns, durante a sua caminhada, até que chega a hora, meu irmão. A hora da vitória, a hora que Deus te alcança, e nós não podemos nos esquecer disso. Existe um momento de Deus nas nossas vidas que não é conforme nós vemos o tempo e as coisas acontecendo. É o momento de Deus para as nossas realizações, para o nosso trabalho, para a nossa vida afetiva. Existe já um tempo em que Deus tem um plano para as nossas vidas. E quando nós confiamos e nós seguimos esse roteiro com base na obediência às Escrituras Sagradas e na comunhão com o nosso Deus, e seguimos em frente firmes, será chegada a hora em que nós estaremos prontos, porque nós não sabemos a magnitude do que Deus quer realmente entregar nas nossas vidas. Há um tempo de preparação para que Deus possa alcançar para mim, para você, muito mais do que nós um dia possamos vir a ter como um sonho, como um plano. Deus tem o extraordinário para nos alcançar. Mas o processo, muitas vezes, e por isso a importância da lembrança da história de José no dia de hoje, muitas vezes, meus irmãos, esse processo é um desafio gigantesco. Mas em um só dia, Deus pode mudar a sua história, porque Ele exalta, Ele honra aquelas pessoas que confiam nele. E é capaz de fazer com que a gente viva realmente o extraordinário. Você pode, muitas vezes, pensar, hoje talvez esteja pensando, meu Deus, parece que eu estou sem saída. E talvez seja daqui a alguns passos que você tenha que se manter firme na sua fé ainda mais um pouquinho, meu irmão. Falta pouco para Deus realmente te colocar à frente, te entregar a vitória. E Deus, na sua magnitude, amor, sabedoria, dentro desse plano extraordinário, nós vemos que Faraó tem este sonho realmente, através do dom que Deus havia dado a José. Ele interpreta, ele salva o Egito, se torna a segunda pessoa mais poderosa de autoridade, confiança, diretamente vinculado ao Faraó. E ele realmente conseguiu uma vitória extraordinária, sim ou não? Mas Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus tinha ainda algo para acontecer na vida de José. Que faltava acontecer para que realmente José pudesse ser honrado diante de todo o sofrimento, injustiça, ingratidão que passou na sua vida? O que faltava, meus irmãos? Ele já era a segunda pessoa mais poderosa do Egito. As pessoas iam falar com ele acerca das coisas mais importantes para se tratar. Chegou a época, então, dos 7 anos, de fome, em que as pessoas que moravam, ao derredor tinham que, então, se deslocar até onde estava exatamente o governador do Egito, que era José, para ir em busca dos mantimentos para a sua subsistência. E tudo estava dando muito certo.
E José, na sua vida de vitória, jamais esqueceu, embora estivesse em um posto de muito sucesso, tenha alcançado algo inimaginável. Ele jamais havia esquecido do seu pai e inclusive dos seus irmãos. Ele não conseguia nutrir no seu coração sentimentos ruins em relação a tudo que os irmãos fizeram contra ele. E ele não sabia que ele iria se tornar a segunda pessoa mais poderosa do Egito. Nunca isso passou na mente, no coração dele. Simplesmente ele tinha acabado como um prisioneiro, um escravo e depois um prisioneiro daquele lugar. Nunca imaginou o posto que ele tomaria naquela situação, naquela fase da sua vida. Mas a fome daqueles 7 anos fez com que lá onde moravam os irmãos e o pai de José chegassem à conclusão, né? Pessoas saíam como se em caravanas, né? Em busca de ir falar com o governador do Egito para então conseguir os mantimentos e voltarem para as suas casas. Então, a fome faz com que os irmãos de José tomassem a decisão de ir até o governador. A história realmente é fantástica. Tem que ler realmente nas Escrituras Sagradas os detalhes. Mas aqui nós estamos mais para uma reflexão. Como a vida, como as coisas acontecem muitas vezes nas nossas vidas. Então aqueles irmãos chegaram lá, reverência ao governador, não podia sequer olhar diretamente, né? E quando José viu aqueles homens ali, reconheceu que realmente eram os seus irmãos. E algo formidável acontece, que os sonhos que José havia contado aos irmãos na época quando era jovem, razão pela qual inclusive foi traído por eles, de que ele estaria em um patamar mais alto e os irmãos seriam como feixes, né, que se curvariam diante dele. E quando isso acontece, que ele vê ele como governador do Egito e os irmãos ali se curvando e pedindo clemência para não morrerem de fome, José se lembra dos sonhos que teve quando era jovem, né? E que contou aos irmãos, que criou toda essa situação entre eles. Mas, meus irmãos, eu convido realmente a todos para que leiam a história de José completa. Está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. Começa a história a ficar bem interessante, porque nós observamos que José reconhece os seus irmãos, acontece mais algumas coisas, ele busca testar os seus corações, pede para que tragam um outro irmão, alguém tem que ficar, depois traga o seu pai. Até que quando ele vê o seu pai, eles tiveram que cumprir, não é mesmo? Tiveram que deixar um irmão ali, perguntar do irmão mais novo, aquela coisa toda. E os irmãos de José não o reconheceram. Quando que eles imaginariam que o irmão deles, que eles venderam como escravo, seria aquele que estava à sua frente como governador do Egito? Mas eles tiveram que cumprir as ordens, né? Trazer o pai de José, que ele queria vê-lo. E é uma das passagens mais lindas, assim, emocionantes da história. Então, finalmente, José revela, né, a sua identidade aos irmãos, ao pai,
e libera perdão em relação a eles, porque aos irmãos, porque os irmãos não acreditavam, inclusive. Quando eles viram que o governador do Egito, com todo aquele poder, era José, eles se reuniram e disseram: não, isso é uma emboscada. Nós vamos trazer o nosso pai, nós vamos trazer o restante da família, como se diz. Isso é uma emboscada, é para se vingar de nós. E é um momento em que José diz que eles estão perdoados, né? Então veja também aí mais uma lição que da excelência do caráter, da conduta de José nessa história fantástica, que inclusive nos mostra a importância do perdão, né? De liberar perdão, que é o que liberta tanto aquele que foi ofendido como aquele que ofendeu, como aquele que fez o mal, como o ingrato, o traidor, o injusto, o injustiçado. Também quebra, né, as correntes que possam lhe aprisionar aquele fato que dói tanto, e é somente através do perdão que estas coisas nos nossos corações e na nossa mente são curadas. E Deus usa, como nós vemos no decorrer dessa história, Deus usa o mal, todo o mal que faziam contra José era usado para o bem e para o cumprimento do plano extraordinário que tinha para a vida dele. Todos os erros, toda a injustiça, toda a ingratidão, toda a traição que você, meu irmão, minha irmã, possa estar passando na sua vida, Deus está acompanhando o seu sofrimento. E Deus é capaz de transformar tudo isso que você vem suportando com resiliência, com fé nas promessas do Senhor, em algo extraordinário de vitória para a sua vida. Desde que jamais nós venhamos a corromper os nossos corações pela vaidade, ou porque eu mereço que isso aconteça. Não. É pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, de ver aquele que é seu filho sendo injustiçado, suportando as dores da ingratidão, da traição, do mal do mundo, e ele firme, confiando nas promessas do Senhor, seguindo em frente, perseverando, porque o segredo é resistir a todas estas coisas. Que então é chegado o dia que pode ser como em um dia mudar a sua história, assim como em um dia José era um prisioneiro, esquecido, e de repente ele se torna governador do Egito, com toda a estratégia, todo o plano para salvar todo o povo, e inclusive fazer com que o faraó compreendesse todas essas coisas e aceitasse, não é mesmo, tudo isso, enxergasse o que realmente iria acontecer. E era Deus agindo, o poder de Deus agindo em relação a todas essas coisas. Como que nós podemos pensar e relacionar a história de hoje, essa trajetória fantástica da vida desse ser humano, conosco, com a nossa realidade? Muitas vezes, meu irmão, você pode estar passando tantas coisas dentro da sua casa que você pensa que não tem saída, que é o fim, que não há esperança. O que nós precisamos é manter a calma, a resiliência, a fé e continuarmos firme no propósito, buscando o quê? Seguir a Cristo, o que Cristo faria no meu lugar. Se nós queremos seguir a Cristo, Deus quer que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes ao primogênito. E confiar, porque de repente
Basta um dia, depois de tanto tempo de resiliência, de persistência, de calma, de fé e de sofrimento, de dor, de luta, de desafio, de batalha, é chegada a hora em que Deus vê que nós estamos preparados, plenamente preparados, para que algo aconteça e mude essa situação que você está enfrentando e sofrendo tanto hoje. Porque às vezes, meus irmãos, não é o tempo de nós recebermos ainda a vitória ou a honra que Deus é capaz de nos dar em decorrência de tudo isso, porque nós não estamos prontos. Quantas pessoas se envaidecem quando conseguem algo? Mudam, parece que são outras pessoas, de repente eram pessoas tão humildes, boas, sinceras. Basta que algo positivo aconteça na sua vida para que elas se transformem em seres humanos irreconhecíveis. Isso para nós, porque Deus conhece os nossos corações. Então nós somos provados no fogo. E Deus sabe quando o nosso coração está quebrantado suficientemente, que está pronto realmente para receber o que Ele tem já guardado e planejado para nós, e que isso não irá nos corromper, que nós realmente estaremos prontos para receber o que Deus tem de bênção e vitória para nos alcançar. Existem pessoas que vivem uma vida e não recebem porque não estão prontos, não entregam as suas vidas nas mãos de Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e realmente há uma transformação genuína e verdadeira. Então vivem dessa forma até o fim. Não é mesmo? Mas nós vemos que Deus tem sim transformações extraordinárias na vida para todos nós. Deus nos ama e não faz acepção de pessoas. Então veja que através de tudo isso que acontece, Jacó vê o seu filho amado, José providencia terras para que os irmãos fiquem mais próximos, não é mesmo? E eles passam a manter um relacionamento de verdade, amoroso. Aquele pai que acreditava que o filho estava morto, não é mesmo? Porque os irmãos, quando retiraram José e levaram para vender, enfim, eles retiraram a túnica, aquela que o pai havia dado, e a mancharam de sangue. Então, ainda para complementar essa história, não é mesmo? De desgraça na vida desse filho, desse pai, naquele momento, eles entregam essa túnica e dizem: provavelmente José foi abatido por algum animal, enfim, encontramos apenas a sua túnica manchada de sangue. Então imagina o coração desse pai durante todo esse tempo, o coração desse filho, que não sabia se iria ver o seu pai, mas ele acreditava que todas essas coisas iriam acontecer, orava a Deus para que isso acontecesse, e Deus fez com que isso acontecesse, e muito mais. Então Deus, Ele é capaz de restaurar vidas, de restaurar relacionamentos. Imaginemos todo o ódio ou toda a culpa depois, que também é trazida nas escrituras por irmãos que se sentiram culpados, enfim, do que poderia estar acontecendo com José. Mas enfim, Deus, ele restaura relacionamentos quebrados, e o tempo, ele não apaga os planos que Deus tem para nós. Muitas vezes você tem um sonho guardado aqui dentro e conversa com Deus há tanto tempo sobre isso, todo dia. Temos que ficar atentos, vigiar e orar, manter cada vez mais a comunhão com Deus para que nós possamos receber as orientações do Espírito Santo, porque no seu coração, no seu íntimo, meu irmão,
algo diz o que você está fazendo de certo ou de errado, o que você está fazendo, deixando de fazer, para que alcance, para que o seu sonho se realize. Então veja que muitas vezes você não está pronto para receber aquilo que vem pedindo há tanto tempo para Deus que se realize na sua vida. Então nós devemos mesmo compreender, estudar mais as Escrituras Sagradas, compreender como as coisas acontecem. O poder da restauração que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas, na sua casa, no seu lar, nos seus sonhos, no seu coração que muitas vezes pode estar quebrado, machucado. Só Deus cura as suas feridas e é capaz de fazer com que você, restaurado de tudo isso, seja capaz, inclusive, de compreender a dor das outras pessoas. É quando nós somos curados nas nossas feridas que nós compreendemos o que é necessário para que outras pessoas que estejam sofrendo também sejam curadas. Então, nós observamos através da vida de José como tudo transcorre, como Deus age em relação a essa história, a todos os envolvidos, não é mesmo? E ele deixa para todos nós, até os dias de hoje, um legado de muita fé. Neste processo, nessa caminhada que nós precisamos concluir, dar o primeiro passo neste processo para a realização das nossas vidas. José passa por rejeição, por escravidão, por prisão, mas deixa um legado, conclui, não é mesmo? O bom combate como herói e realmente um homem de Deus, porque Deus transforma dor, sofrimento na realização de propósitos na vida daquele que crê. Então veja aqui, se hoje você vem passando por alguma situação difícil, desafiadora, se você se vê como em uma prisão, em uma cova, como ele foi jogado também pelos irmãos, veja que Deus livrou José de todas essas circunstâncias. E o que nós precisamos fazer, além de crermos nas promessas do Senhor, meus irmãos, é ir em busca dessa preparação. Sabermos que o fato de nós sermos cristãos, de nós obedecermos a Deus, sermos pessoas íntegras, verdadeiras, genuínas, boas, amorosas, isso não nos exime da dor e do sofrimento, da perseguição, da injustiça, da ingratidão do mundo. A diferença entre nós que somos cristãos e daqueles que não acreditam em Deus é que nós persistimos, nós seguimos em frente, nós não desistimos de Deus porque nós sabemos o Deus que nós servimos que não desiste da gente, que quer nos dar vida e vida em abundância, e muitas vezes nós vamos ser provados pelo fogo e precisamos compreender que muitas vezes nós precisamos ser como que purificados de muitas coisas que nós temos nas nossas vidas que são equívocos construídos ou intencionalmente colocados como costumes da sociedade, normalização de valores ou princípios que estão contrários ao que diz a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós estamos tão acostumados com a caminhada do mundo que parece que renunciar a determinadas coisas ou passar por determinadas situações é sofrimento. E na verdade não é livramento.
Nós deixamos de ser prisioneiro das coisas do mundo e passamos a ter liberdade na palavra do nosso Deus. Por isso a importância, meus irmãos, deste tempo de preparação em que nós estamos sempre reunidos refletindo na palavra do nosso Deus, nosso Senhor, para as nossas vidas, para que nós tenhamos força, porque o segredo é resistir. Saber compreender que existe um tempo determinado por Deus para as nossas vidas, que conhece realmente a intenção dos nossos corações. Que se tudo aquilo que nós sonhamos ou pedimos a Deus ainda não nos foi entregue, é porque nós não estamos prontos para receber. Porque somente Deus conhece a intenção dos nossos corações e das pessoas que estão nas nossas vidas ou irão passar pelos nossos dias. E nos cabe confiar realmente na providência divina, cada vez mais estarmos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Por isso nós agradecemos, meu Deus, mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós reafirmamos a nossa aliança de entrega das nossas vidas nas tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias, para que a sua vontade seja feita nas nossas vidas. Nos habilite, Senhor, nos capacite, para que os nossos pedidos, para que tudo que nós conversamos, meu Deus, que são os nossos sonhos, ou que muitas vezes é a angústia do coração dos nossos irmãos, sejam resolvidas, problemas sejam solucionados, portas sejam abertas na vida dos nossos irmãos, lares sejam restaurados, pessoas sejam perdoadas, relacionamentos sejam restaurados, construídos pela sua vontade, pela vontade do Senhor, e sempre pelo nosso bem, porque assim nós cremos no seu poder de agir nos nossos dias. Na autoridade que o Espírito Santo de Deus me concede nesse momento, eu abençoo a vida de todos os nossos irmãos que estão conosco, em oração, em estudo, em reflexão sobre a palavra do nosso Deus. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos orientou, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, e assim reconhecendo que eu sou o Messias, Filho do Deus vivo, ali eu estarei e nós seremos igreja. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe toda forma de trabalho que você realize para a subsistência das pessoas que dependem de você. Que Deus abençoe, e assim nós também oramos por todos aqueles que estão em sofrimento nesse mundo, que muitas vezes, sem compreender, se colocam na condição de nossos adversários, influenciados pelo mal desse mundo, pela influência do maligno, com a visão, com os seus corações repletos de sentimentos distorcidos, para que possam ter um encontro verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo, se sentirem amados e terem as suas vidas transformadas assim como nós temos. E somos testemunho disso, da restauração das nossas vidas, realização dos nossos sonhos, da fé que nos move para continuarmos, meu Deus, no seu tempo, segundo a sua vontade, da forma como o Senhor determinar e para a sua glória, levando a sua palavra, a reflexão das Escrituras Sagradas para todas as nações. Nos proteja, Senhor, nos abençoe e nos dê livramento. Nós cremos no Senhor, só o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso amor maior, dono dos meus dias, da minha razão, da minha existência, a quem eu entrego, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas que eu mais amo e que estão perto ou estão longe de mim, ou quando eu não posso estar ao lado, para que sejam protegidas, abençoadas e tenham livramento, Senhor,
coloca a sua mão no coração e na mente das pessoas que possam estar em busca do entendimento, estarem confusas, vivendo desafios muitas vezes tão desnecessários, meu Deus. Se conseguissem ouvir a tua voz, toca, Senhor, no coração destes nossos irmãos, porque nós sabemos que o Senhor quer nos entregar desde o princípio vida, e vida em abundância e para toda a eternidade. Amém. Que assim seja nas nossas vidas, meus irmãos. Como é bom nós estarmos juntos, refletindo sobre a palavra de Deus, em oração pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que se colocam como nossos inimigos, adversários, para que eles possam também encontrar a paz no seu lugar, junto ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam resgatados e possam ser felizes, assim como nós encontramos o nosso lugar como cristão, assim como nós nos encontramos enquanto filhos amados do nosso Deus, temos refrigério e paz nas nossas almas, podemos estar nesse trabalho missionário para a glória e para a honra do nosso Deus, para a glória e para a honra do Messias. Ok, meus queridos? É tempo de preparação, que nós possamos aproveitar ao máximo o tempo que temos para nos tornarmos vaso de honra diante dos olhos do Senhor. Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. Nautilus Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Nautilus Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.